nesse processo eu vou estar mostrando, além de cada detalhe do meu passo a passo de usinagem, o que eu observo primeiro, qual é a minha primeira referência, como eu vou traçando as proporções da faca, e também nós vamos fazer uma análise passo a passo, conforme for transcorrendo a usinagem, de cada detalhe, o que observar. Eu vou apontar para você, olha aqui, eu quero que você perceba, por exemplo, que essa curva está acentuada demais, nós vamos precisar tirar um pouquinho mais aqui. Alguns professores ensinam oferecendo moldes de cabos e de lâminas para os seus alunos. Eu não forneço e eu tenho uma forte justificativa para isso. Se eu lhe entregasse moldes das minhas facas, das minhas lâminas, das minhas guardas, dos meus cabos, você se tornaria um copiador. E preste bem atenção no que eu quero dizer com isso. É natural, no começo da carreira, se você tem um professor e você admira muito o trabalho dele, que o seu trabalho seja, entre aspas, uma cópia do trabalho dele. E isso não é problema nenhum. Até hoje, eu tenho na minha cutelaria traços muito fortes do meu professor. Então, isso não é problema. O que a gente quer evitar é que você passe a clonar exatamente nas mesmas proporções aquilo que eu pratico e porque eu entendo que isso não é saudável, para que você se torne um cuteleiro melhor do que o seu professor. Falo isso de todo o coração. Todas as pessoas que ensinam alguma arte, algum ofício, devem desejar que as gerações futuras, digamos assim, dos nossos alunos e depois os alunos dos nossos alunos estejam se desenvolvendo tecnicamente acima daquilo que nós fomos. Se fosse ao contrário, se cada cuteleiro, geração a geração, fosse decaindo, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a técnica seja cada vez mais aprimorada e que os cuteleiros do futuro façam facas cada vez mais incríveis, mais rebuscadas, mais artísticas, mais técnicas, mais complexas. Então, em virtude disso, eu nunca entrego nenhum tipo de molde para os meus alunos. A única exceção é o nosso curso de cuteleiro robista e a gente tem lá um PDF onde a pessoa pode, por exemplo, imprimir e ter uma referência, lembrando que estamos falando de uma pessoa que não tem conhecimento algum de cutelaria. Agora, designs de lâminas, ele já é pensado para você que já tem algum tempo de prática, que já vem fazendo as próprias facas. Cada detalhe tem uma sacada na sequência de usinagem. A sequência de usinagem é um tópico de extrema importância. Se você inverter uma sequência, você pode ter um problema de simetria, você pode ter um problema de proporção e, sem sombra de dúvidas, pode tornar a sua usinagem mais lenta, a sua produção ineficiente. Um primeiro aspecto que eu quero te mostrar como eu faço a usinagem, as particularidades, as peculiaridades, e isso eu vou mostrar detalhadamente para você. Em cada momento que eu perceber uma oportunidade didática e apontar para você, ó, note aqui como isso está desproporcional e vou mostrar para que você consiga enxergar como no meu entendimento ali há uma determinada desproporção. Lembrando, desproporção não é uma regra absoluta, mas eu quero que você se desenvolva ao máximo do seu potencial e se eu te desse algum tipo de molde para que você pudesse trabalhar, eu estaria com certeza tolhendo o desenvolvimento máximo da sua criatividade, da sua habilidade, do seu senso estético, do seu senso de proporções, da tua capacidade de projetar uma faca de alto desempenho. Finalizada a usinagem, nós vamos fazer a usinagem da guarda também. Por quê? Porque no meu entendimento, algumas guardas casam bem com determinados designs de lâminas, outras não. É uma questão de ponto de vista pessoal, uma questão de gosto. Não significa que isso seja uma regra absoluta, mas eu quero dar para você a minha visão completa do que combina com determinado projeto e etc, para que você tenha uma boa largada no seu desenvolvimento da cutelaria e no futuro
eu torço para que você seja um cuteleiro mais desenvolvido tecnicamente do que eu. Finalizada a usinagem da faca, da lâmina e da guarda, nós vamos colocar a lâmina deitada, essa é uma metodologia que eu nunca utilizei num curso, numa prancheta quadriculada especializada para desenho. E aí sim, depois, no final, eu vou fazer como eu sempre faço as minhas usinagens. Eu não uso régua, eu não uso nada. Eu praticamente não uso paquímetro para nada, eu só faço uma aferição de espessura do ricaço, e isso eu vou mostrar para você. O resto eu não faço medição nenhuma. Gosto de fazer a olho, porque depois de muito desenhar, de desenhar por muitos anos no início de carreira, eu desenvolvi um senso estético que eu pego a faca lá crua, saída do forjamento, e já parto direto para a usinagem sem ter que riscar, sem ter que traçar e sem ter que medir nada. E é isso que eu quero te ensinar. Então nós vamos analisar qual é a largura máxima da lâmina, nós vamos analisar em que comprimento começa esse falso fio, nós vamos analisar a altura do ricaço, o comprimento desse ricaço, qual é a altura da ponta com relação ao dorso da faca, nós vamos estudar se o fio ele segue totalmente paralelo ao dorso ou se ele já tem um afunilamento no sentido da progressão para a ponta. Então tudo isso nós vamos estudar com muita calma, olhando detalhe por detalhe. Uma análise técnica da faca totalmente pronta. Eu espero que você aproveite. Em nome de toda a nossa equipe, eu te agradeço de coração por você acreditar na nossa proposta, no nosso trabalho, na nossa seriedade. O meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo ao nosso módulo de usinagem de faca de caça Drop Point. Já vai começar, professor, com esses nomes esquisitos em inglês? Você, meu querido, minha querida, que vai se tornar um grande faixa preta na cutelaria, tem a obrigação, especialmente por ser aluno do professor Berardo, de conhecer todos os termos técnicos em inglês. E a gente estimula os nossos alunos a isso. Por quê, professor? Porque a base da cutelaria custom moderna praticada na maior parte do mundo hoje veio dos Estados Unidos. Então a gente tem que aprender, mesmo porque, se Deus abençoar, muito logo você vai estar comercializando as suas facas com clientes do exterior, assim como acontece com muitos dos nossos alunos. Então, para que você tenha discussões de nível técnico elevado, é importante que você conheça os termos técnicos em inglês. A base dos termos técnicos de cutelaria são todos tratados na língua inglesa. E isso não é problema nenhum, não é americanismo, não estamos vendendo a pátria, nada, apenas importamos essa arte, esse ofício e o praticamos de acordo com quem o desenvolveu, principalmente que foi lá nos Estados Unidos, tá bom? Então é importante que você conheça. Drop Point. Drop Point. O que é isso? Uma ponta que cai suavemente. E por que você escolheu esse design para começar, professor? Porque justamente pela ponta caída suavemente, isso vai facilitar a usinagem, de modo que você não fique invadindo o dorso com a usinagem. Isso eu vou te mostrar detalhadamente durante a usinagem da nossa faca, mas para mim, do meu ponto de vista e do meu professor também, o melhor design para o aluno começar seria justamente uma faca de caça drop point, ou a ponta suavemente caída. É a mais fácil, é uma lâmina extremamente versátil, os clientes gostam muito e funciona muito bem, tanto para uma faca de caça, quanto para uma faca utilitária, quanto também para uma faca de campo. Nesse caso aqui, ó, nós vamos utilizar essa lâmina aqui, que é uma lâmina de damasco, visto que eu só trabalho com aço damasco. Ela já recebeu a normalização depois do forjamento e eu já usinei tirando o excesso de material, visto que eu estampei essa lâmina em damasco matrizado, tá? Então eu já tirei o excesso de material, não tem razão nenhuma para eu mostrar isso, tá? Ela tá como foi forjada, tá?
E aí vem a pergunta, professor, por que você não forjou a ponta? Porque se eu forjasse a ponta, depois de estampar o padrão, eu distorceria completamente o padrão nessa parte frontal aqui da lâmina. Então, para não distorcer, eu forjo ela retangular, depois forjo o ricaço e a espiga. Eu vou mostrar todo o detalhe com calma. Eu peço que você preste muita atenção e se você tiver dúvida, volte, assista novamente, se for o caso, pegue uma cadernetinha, anote para que você possa colocar lá na sua oficina a sequência exata. A sequência de usinagem é uma coisa muito importante. Se você fizer uma sequência diferente, uma sequência não eficaz, você vai ter que ajustar uma coisa, aí você vem, ajusta outra região da lâmina e depois eventualmente tem que obrigatoriamente voltar para reajustar uma coisa que já estava, digamos assim, ajustada. Tanto para que você termine com uma usinagem muito precisa, quanto para que você seja o mais rápido possível. Lembrando, quanto mais você produzir, mais você vai ter de rendimento financeiro para você e para sua família. E, obviamente, que quando eu falo de velocidade e de agilidade, eu não estou, em momento algum, falando da gente abrir mão da qualidade, da execução, do esmero, de fazer o melhor possível. Não. Estou falando, sim, de fazer o melhor possível, mas da maneira mais inteligente e mais eficaz possível, para que você tenha uma boa produtividade e tenha um ótimo rendimento financeiro. Praticamente, nós vamos usar os mesmos EPIs. Protetor auricular, preste muita atenção nessa parte, gente, porque eu sei que tem gente, tem cuteleiro que não gosta, metida machão, mas na verdade está sendo burro. Por quê? No transcorrer dos anos, quando chegar numa idade mais avançada, sem usar protetor auricular, vai ficar surdo, tá? Porque as máquinas, além do que eu, por exemplo, eu odeio trabalhar com barulho, e o barulho me deixa irritado. Depois de um tempo trabalhando num ambiente muito barulhento, eu vou ficando irritado e eu percebo que é em virtude disso, tá? Então, um protetor auricular eficiente, uma máscara para pó, preferencialmente a PFF3, que tem uma capacidade de proteção de 99%, até de fumaça que você possa respirar. Vamos utilizar luvas anticorte nível 5. O que é isso, professor? É isso mesmo, chama luva anticorte. É uma luva que tem um ótimo tato, tá? Essa aqui já está meio surradinha, mas ainda dá para trabalhar com ela. Eu vou trabalhar. No momento que ela ficar comprometida, eu jogo no lixo e pego outra, porque tem várias aqui, tá? Luva anticorte nível 5. Mas você não se corta nunca com ela, professor? Não, não disse isso. Você pode sim se cortar, é comum que aconteça. Mas, obviamente, por se tratar de um material resistente, ela é ótima para evitar um agravamento no caso de um acidente. A vantagem principal dessa luva é que ela dá um ótimo tato e uma ótima aderência durante a usinagem. Para eu usinar na mesa horizontal, apoiando em cima da lâmina, aí sim eu vou trocar de luva e vou utilizar uma luva de raspa comum, que é uma luva bem barata, você encontra em qualquer lugar, porque ela sim suporta mais temperatura advinda do atrito da lixa para com a lâmina. E um outro item que jamais pode faltar é um óculos de proteção. No caso, eu uso um óculos de grau, o meu óculos tem uma determinada curvatura, que é ótima, para proteger de fagulhas, tá bom? Um item que eu sempre recomendo, use boné. Professor, você não usa boné porque você é careca? Não, eu uso boné na oficina. Aliás, eu prefiro, a maior parte do tempo, trabalhar sem boné, porque o boné esquenta muito a cabeça e você deve estar vendo que eu estou transpirando. Aqui na minha região é muito quente e quando eu vou gravar os cursos, eu não ligo o ventilador por maior parte do tempo para não atrapalhar a qualidade do áudio, para que você tenha o melhor possível de qualidade das nossas aulas. Mas o boné, ele é um item que eu considero, sem sombra de dúvida, um equipamento de proteção individual. Porque quando a gente está usinando, muitas vezes algumas fagulhas podem vir e entrar por sobre a lente do óculos.
Nesse caso aqui. Então, se eu tivesse sem boné, a fagulha vem por cima e entra e acaba por atingir meu olho. Em um outro aspecto, o boné também previne, no caso de um rompimento de uma cinta de lixo, que é comum também, que pode acontecer para qualquer pessoa, tá? A lixa estoura e ela vai vir direto sobre você, exceto na nossa lixadeira, na Black Belt, porque ela tem um mecanismo para cortar essa lixa antes que ela te atinja. Mas na maioria das lixadeiras fabricadas mundo afora, não tem esse mecanismo. E você toma uma chicotada na cara. Então, por estar com um boné, também vai aliviar uma pancada que possa produzir algum tipo de lesão em você. Sempre máscara, sempre óculos. Sai uma fagulha, estoura alguma coisa, quebra alguma máquina, vem alguma coisa na direção dos seus olhos são a sua principal ferramenta para que você continue exercendo o seu ofício de forma saudável, com eficiência, por muitos anos, tá bom? Então, preste muita atenção nessas regras, siga as minhas recomendações, porque a gente faz isso para o melhor dos nossos alunos, tá? E agora, nós vamos começar efetivamente a usinagem da nossa faca de caça Drop Point. Muito bem, vamos então começar a nossa usinagem. E eu, quase em 100% dos projetos, começo pelo dorso. A primeira coisa que nós vamos definir na faca é o perfil. O que é perfil, professor? É a vista lateral da faca. Então, primeiro, nós vamos delimitar o perfil dela, para depois a gente começar efetivamente a usinar ricaço, fazer o vazado e etc. Olha só, você percebeu que eu não fiz nenhum tipo de marcação na lâmina. Não gosto de fazer assim. Gosto de usinando e olhando, que meus olhos vão dizer o que está legal e o que não está. Para esse desbaste mais pesado, eu uso o taquinho de madeira, para não ficar apertando o dedo ali na quina do dorso, especialmente, que fica dolorido o dedo, né, o polegar. Tá? Então, para isso eu uso um taquinho de madeira. Perceba o seguinte, eu vou ajustando tanto a curva do dorso quanto a curva do fio com calma. E a última coisa que eu vou fazer é fechar a ponta. O que é isso, professor? É definir a posição exata que ela vai ficar. Então eu vou usinar um pouquinho o dorso, vou usinar um pouquinho o fio, até chegar no centro, na posição exata, em que eu acho que a lâmina vai ficar mais equilibrada, que o design vai ficar mais agradável, além, é claro, da questão da funcionalidade. Então eu vou olhando, vou comparando. Agora eu preciso tirar um pouquinho mais no dorso, tiro mais um pouquinho. Aí paro no dorso, agora está sobrando material na parte do fio da curvatura. E aí eu vou tirando e com isso, naturalmente, o fio vai se fechando na posição que eu quero. Um erro muito comum é deixar essa ponta muito bojuda. O que é isso, professor? É a ponta ficar faltando agressividade vista lateralmente. Ou seja, ela fica muito arredondada, né? Fica uma curva de fio excessivamente arredondada. Para uma Hunter, não é o ideal, tá? Se estivermos falando de uma Skinner que tem outra finalidade, que é tirar couro de animais, aí sim, para uma Hunter não. Lembrando que uma faca de caça e uma faca utilitária tem praticamente os mesmos requisitos técnicos. Para mim só há uma diferença. A geometria de fio de uma faca utilitária deve ser um pouquinho mais robusta, porque ela se propõe a muitas mais finalidades. Agora que nós acertamos fio e dorso, eu vou homogeneizar na mesa horizontal.
E aí um aspecto importante da nossa lixadeira, né? Não tem que ficar trocando braço, nada. A Black Belt tem tanto a mesa vertical, quanto a horizontal, quanto a possibilidade de você rebater a mesa vertical sem nem precisar desligar a cinta de lixa. Porque eu sentei para poder enxergar com precisão o ângulo de toque da faca com relação à lixa. Então eu vou devagarinho, deixando as curvaturas homogêneas até que agrade aos olhos. Tudo isso, o quanto vai descer uma ponta, o quanto vai subir um fio, isso tudo nós vamos analisar numa aula futura, a hora que essa lâmina estiver perfeitamente usinada, pronta para têmpera, ok? Aí nós vamos analisar ponto a ponto dela, para que você consiga captar os aspectos mais importantes do design, das proporções, para trazer isso para a sua cutelaria. Note que, vista lateralmente, a ponta é agressiva e deve ser. Ressalto. Por quê? Porque se trata de uma faca de caça e ela precisa ter uma ponta boa para que o usuário possa fazer cortes precisos, separar carne de osso, possa tirar sebo da carne. Para isso funcionar bem, é importante que a ponta seja agressiva, tanto vista lateralmente, quanto na visão superior. Lembrando que é uma faca de trabalhar em carcaças de animais. Então, ela deve ter uma boa capacidade de perfuração também. Um item importante que eu não posso esquecer de mencionar: eu não gosto de fazer falso fio em nenhuma lâmina drop point. Por exemplo, as gaúchas, todas elas via de regra são drop point, salvo raras exceções, e nelas se coloca normalmente falso fio. Eu não gosto porque acho que tira a fluidez do desenho, justamente do dorso caindo bem suavemente em direção à ponta. Agora eu vou tirar o excesso de altura do meu ricaço. Olha só a posição que eu estou trabalhando na lixadeira. Daí é importante uma lixadeira que tenha uma excelente estabilização da lixa, para ela não correr de lado. Se ela correr para a direita ali, a lixa pode se romper, porque ela vai entrar de uma vez na lâmina e não vai suportar e vai quebrar. Vou tirar, por enquanto não estou aferindo se o dorso e a parte de baixo do meu ricaço está paralelo. Vou fazer isso futuramente, a hora que a gente for ajustar finalmente a questão da usinagem, né, pré-têmpera. Agora eu estou trabalhando ali no choil, que é a curvinha que vai finalizar ali no fio, onde a faca vai começar a cortar. É importante que se segure essa lâmina quando for fazer essa operação com bastante firmeza, porque a tendência é a lixa pegar bem no cantinho do choil e inclinar essa faca e pode até estragar a lâmina. Então eu estou pegando lá no lado com a mão esquerda, que não está aparecendo na tela, eu estou segurando firmemente na espiga, dando mais uma ajustada ali no 90 graus. Não é o definitivo, depois nós vamos fazer isso com uma lixa um pouco mais fina. E agora já vou tirar o excesso de material que vai sobrar fora da área que eu quero ali
do meu ricaço. O meu ricaço ele vai ter aí entre 12 e 13 milímetros de comprimento, mais ou menos, que é a medida que eu gosto para faca de caça. Não gosto de ricaços longos para faca nenhuma. Acho que fica feio. Então, normalmente as minhas facas de caça têm 12, 13 de comprimento. Às vezes até um pouquinho mais, mas não muito além disso. Então eu já vou deixar o perfil da espiga também já resolvido, correto. Tirar o excesso ali de material, porque essa espiga está bem longa, especialmente para uma faca de caça. Não precisa ser tão longa, uma pergunta que todo mundo faz, né? Acho que uma espiga de faca de caça aí com 7 centímetros é mais do que suficiente. Essa daí deve estar com uns 9. E eu já ajusto totalmente o perfil da espiga também para facilitar o meu trabalho futuro. Um último ajuste, já deixando o próximo para depois a gente trabalhar ali com o guia de lima. Nesse momento, nós vamos começar a ajustar as faces laterais do ricaço. O que eu quero dizer com isso? Uma tem que estar perfeitamente paralela à outra. E é aí que a gente vai utilizar o paquímetro obrigatoriamente. Eu vou medir a espessura do dorso e eu vou medir a espessura de baixo do ricaço para ver se está tudo igual. O que eu estou fazendo aí é só tirando excesso de material. Para fazer essa usinagem com mais precisão, eu gosto de trabalhar na mesa horizontal. Você pode se adaptar e trabalhar em qualquer tipo de mesa, não tem problema nenhum. Eu gosto de trabalhar desse jeito. Obviamente que eu vou ensinar aos meus alunos da forma que eu trabalho, que dá bom resultado. Mas nada impede que você trabalhe na sua somente na vertical. Aí eu estou lembrando, só tirando o excesso de material. Eu tenho que tomar muito cuidado com o ângulo de entrada aí, né? Para não escavar esse dorso da faca. Né? Meter um cavado ali, eu posso, inclusive, condenar a faca, perder a nossa faca toda. Estou fazendo mais ou menos a olho. Eu quero tirar as laterais, as faces laterais do retângulo, né? Do ricaço. Tirar todo o excesso de escavado ali que havia. Agora, a gente já trabalha na mesa horizontal. E aí tem uma regrinha que eu quero que você preste muita atenção. Preste atenção na forma que eu estou segurando a faca. Eu seguro sempre pela ponta e eu entro sempre com a espiga na lixa. Se eu inverter, especialmente depois da faca já estiver com o ricaço usinado definido, se eu colocar a faca de ponta e tocar o ricaço, eu perco exatamente a faca, eu vou perder ela imediatamente, tá? Para isso eu estou usando a luva de raspa, por causa da temperatura, eu preciso realmente pressionar. E a mão que segura a ponta também recebe um monte de faíscas ali, então é importante uma luva que suporte um pouco mais. Macete, mesmo assim está queimando a sua mão. Enfia a mão com luva e tudo no balde, pode molhar a luva. Vai te ajudar a trabalhar e não ficar queimando, fazendo bolhas nos dedos. O meu objetivo ali é tirar toda a lateral do ricaço, né? O retângulo tem que ficar perfeitamente limpo, né? Nivelado. E o dorso ali, pelo menos até a metade do comprimento da lâmina. Bem, agora é o único momento onde eu realmente vou utilizar o paquímetro para aferir medidas. Já dá para perceber visualmente que a parte de baixo do ricaço está maior, mas eu quero saber o quanto. Então eu vou medir aqui a parte de cima. Está dando 6,55 milímetros. E a parte de baixo
está dando 7,30. Então tem uma diferença aí de quase 1 milímetro de espessura, tá? Então eu vou tirar agora essa diferença somente na parte de baixo. Professor, como é que você faz isso? Nós vamos fazer o mesmo método. Eu sempre apoio a faca inteira e boto mais pressão onde eu preciso gastar. Não adianta eu entrar assim na lixadeira, inclinado, porque eu vou estragar e vou perder minha faca. Então eu entro com ela totalmente tocando tudo, mas eu boto mais pressão onde eu quero gastar. Uma coisa que a gente precisa observar, olhando assim, ó, eu consigo ver que aparentemente o centro do fio está um pouquinho deslocado para a direita, então eu vou gastar mais material aqui, ó. Então, quando eu for tirar essa diferença, e se essa diferença acontecer na parte de baixo, eu vou sempre também acompanhando o centro do material que eu tenho aqui, para depois fazer a usinagem do fio, tá? Para depois não ficar passando apertado na hora de usinar. Então eu vou tirar, eu tenho material mais sobrando do lado esquerdo, eu vou tirar mais aqui do que aqui, de modo que o material fique sobrando bem na parte central. Ó, assim dá para ver que nós temos um pouco mais de material do lado de cá, comparado ao centro do fio aqui, ó, do que aqui. Então vou tirar, mas obviamente eu vou fazer várias aferições. Então eu tiro um pouco de material, aí eu meço, até que fique exatamente a mesma medida. A minha tolerância aqui é 0. Essa medida tem que ficar exatamente igual a essa medida. Por quê? Porque é uma questão técnica e porque depois, se a gente for fazer um cabo que exija a colocação de pino, se isso aqui não for paralelo, não tem como você fazer uma furação de pino que fique perpendicular, ou seja, perfeitamente a 90 graus com relação ao centro dessa lâmina, tá? Então, essa medida é imprescindível. Você percebeu que eu não usei régua nem nada para medir mais nada. Até agora nós estamos trabalhando no olho, é assim que eu trabalho na realidade, tá? Depois nós vamos dar uma ferida. Eu vou usar depois o paquímetro para fazer um ajuste fino aqui, mas não me interessa quanto está medindo. Eu vou passar no final para você. Mas é mais para aferir se a linha de cima do dorso está perfeitamente paralela com a linha de baixo do ricaço, tá? É para isso nós vamos utilizar as pinças do paquímetro. E se tiver passando fresta de luz em algum canto, é indicativo de onde eu preciso tirar mais material para que fique perfeitamente paralelo. Agora que eu já aferi e sei onde eu preciso tirar, eu vou trabalhar novamente na mesma posição. E agora a câmera foi perfeitamente alinhada à face da lixa para que você veja que eu não entro em momento algum com a minha faca inclinada, por mais que eu tenha que gastar mais uma extremidade do que outra, eu sempre tenho obrigatoriamente que apoiar todo o ricaço e botar pressão aonde eu quero remover mais material. Isso é imprescindível. Isso é importante. Então, por isso, essa câmera está nessa posição, para você ver que eu sempre entro com a faca toda tocando a superfície da lixa. E eu boto pressão, obviamente, esse botar pressão é invisível a olho nu, mas eu boto pressão com a mão, no caso ali minha mão esquerda, que está trabalhando sobre o ricaço, eu boto mais pressão onde eu quero gastar. Aí, claro, eu vou de tempo em tempo parando, desligo a máquina, dou uma ferida nas espessuras de cima do dorso e de baixo do ricaço para ver se está tudo ok. Não adianta querer gastar demais, porque eventualmente você deixa a parte que estava mais espessa, ao invés de deixar nivelado,
você gasta tanto que passa para menos. Aí eu vou ter que gastar mais no dorso para alinhar, entendeu? Então, convém, de vez em quando para uma coisa que não combina com cutelaria é preguiça, né? Então afere, vê como é que tá, para ter certeza que vai ficar perfeito. Essa medição tem que ficar absolutamente paralela e a tolerância é zero. Por que isso, professor? Porque é um requisito técnico muito importante, um dos pontos que mais será visto com relação à precisão de usinagem e simetria da faca, e também vai servir de referência se a gente decidir colocar pino para fixar o cabo dessa faca. Se for pino, tem que estar absolutamente perfeito, senão vai sair fora de esquadro, não fica perpendicular à lâmina. Mas óbvio que tem que estar perfeito sempre, com ou sem a presença de pinos. Agora que as nossas faces laterais estão niveladas, a medida dessa espessura do dorso está batendo exatamente com essa espessura da parte de baixo do ricaço, agora nós vamos fazer o distal taper. Putz, outro nome em inglês, professor, e você precisa aprender. Distal taper. Vou repetir. Distal taper. O que é isso? É o afunilamento, o afinamento gradual da parte mais espessa do dorso em sentido à ponta. Ou seja, nós vamos fazer uma usinagem agora que faça um afinamento naquela direção e um afinamento nessa direção, de modo que a nossa lâmina fique agressiva vista de lado e também agressiva vista de cima, ok? Para isso, nós vamos trabalhar também na nossa mesa horizontal e vou estar o tempo todo aferindo nesse sentido, olhando assim contra uma superfície bem iluminada atrás, para ver se eu estou removendo o material na mesma quantidade, tanto de um lado quanto do outro. O que seria o erro comum é entrar muito de um lado e ficar fora de centro a nossa ponta, ok? Então, o ideal é a gente fazer devagar, para que não tenha esse tipo de problema. Vamos então proceder nosso distal taper. E é importante que você saiba falar corretamente. Tem cuteleiro que fala distal tape. Não, é com R no fim. Taper, que significa afunilamento, afinamento. Olha só, aí pontos importantes é que eu não fico entrando muito com o ricaço sobre a lixa. Eu trabalho mais a ponta. Cada vez que eu vou gastando, eu vou checando, para justamente não passar um dos lados do centro que me geraria problema para realinhar tudo isso daí. Então eu vou devagar, fazendo pressão onde eu preciso gastar e sempre conferindo. Para que você tenha uma boa aferição visual de simetria, para poder checar se os ombros estão alinhados direitinho, é bom que você faça isso tendo nas costas da faca, para onde você vai levantar a faca para olhar, uma superfície bem iluminada. No caso, eu estou utilizando a própria iluminação da câmera, que é excelente. É uma iluminação bem forte. Então eu vou sempre checando. Se eu preciso gastar mais na ponta, os meus dedos
vão ser apoiados mais na ponta. Se eu precisar gastar mais no meio da lâmina, notem que os 2 dedos ali da mão esquerda vão para o meio. Olha lá, onde eu preciso gastar do lado contrário, obviamente. E é só devagar para que fique tudo uniforme. O distal taper, ele é absolutamente imprescindível. Se ele não for feito, a geometria de fio de corte da faca próxima à ponta vai ficar extremamente robusta. Tá? Não tem como a faca cortar com grande efetividade se tiver o distal taper mal feito ou sem a presença dele. E aí pode vir uma pergunta: professor, o distal taper de uma faca de caça é o mesmo de uma faca de campo, uma faca de trabalho pesado? Não. Ele é semelhante, mas não é o mesmo, porque a ponta de uma faca de campo ou de uma faca grande, qualquer ela que seja, uma Bowie, por exemplo, eu falo aí de facas robustas, importante que ela tenha mais massa. Por quê? Justamente pelo fato da faca ser maior, ser mais pesada em consequência. Se ela cair e bater a ponta, ela pode quebrar a ponta ou entortar a ponta se não tiver massa suficiente. Então, a gente faria numa faca de campo, por exemplo. E você vai ver isso em módulos futuros. É um mesmo distal taper, mas deixando mais material na espessura da ponta, se visto por cima. A faca de caça, não. Ela deve ter uma ponta já bem cortante. Então, nós vamos deixar uma ponta bem fina, pelo menos aí 1 milímetro antes da têmpera, para poder fazer a têmpera e a faca não empenar, não entortar toda. Muito bem, feito o nosso distal taper, que é um afinamento daqui para lá e de lá para cá, ao contrário. Então, aqui nesse sentido para o centro da ponta e aqui nesse sentido também para o centro da ponta. Olha só o aspecto. Assim você pode entender direitinho, tá? Feito o distal taper, eu quero ressaltar uma coisa importante. O que você pode cometer de erro principal aqui, ó. Eu vou fazer um movimento muito exagerado para você entender. Quando você estiver entrando aqui com a ponta, primeiro, né, sempre com a ponta, e evite de entrar muito na região do ricaço, tá? Dá para entrar, mas tocando a lâmina de leve. Depois que o ricaço estiver usinado, que é o que nós vamos fazer na sequência, em hipótese alguma você pode entrar assim, sem proteger com o dedo. Então vai trabalhar até o limite ali, tá? Se entrar com o ricaço já usinado, nesse sentido vai estragar a lâmina ao primeiro toque. Pois bem, eu vou exagerar o movimento para que você entenda o que é mais comum o pessoal errar na usinagem. Na hora de fazer a usinagem aqui, ao invés de entrar paralelo à lixa, entra assim. E aí você vai produzir um escavado no ombro. Isso aqui eu chamo de ombros do dorso, que são essas 2 quinas, que serve de referência para eu ter uma visão perfeita aqui da simetria. E se eu entrar inclinado assim, tá? Estou exagerando para que você compreenda de uma maneira mais simples, eu vou produzir um sulco nesse ombro e dificilmente eu vou conseguir recuperar a faca. Se eu fizer isso de maneira sutil, não muito profunda, o que eu faço? Volto para a usinagem assim e deixo novamente paralelo. Obviamente eu vou ter diminuído essa espessura e vou ter que realinhar essa espessura para ficar igual, exatamente igual. Então, imagine, eu estou fazendo aqui o meu distal taper e eu entro torto e produzo um dano na lâmina, mas não um dano que comprometeu completamente a lâmina. O que eu faço? Eu paro, vou usinar assim até
remover aquele dano, vou ter que realinhar novamente o centro do fio, né, da ponta. Aí eu vou diminuir essa espessura, que obviamente ela vai estar maior, já que eu tive que reusinar aqui em cima. Vou deixar exatamente igual, aí eu tenho como recuperar e prosseguir com a usinagem dessa lâmina. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar excesso de material aqui e aqui, com muito cuidado, na lixadeira, para depois ir para o guia de lima e trabalhar manualmente a lima. O que vamos fazer agora é adiantar o processo de usinagem do ricaço ali, do desnível do ricaço, que separa a parte do ricaço propriamente dita, que é aquele retângulo, do vazado, que vai ser a parte que vai compor o fio da faca. Para isso eu estou utilizando uma lixa semi-nova, com o apoio da mesa. A mesa é muito útil nessa operação. E aí eu vou tomando cuidado para não invadir nem o ricaço e nem o dorso da faca lá em cima. Eu vou tentar usinar aqui para baixo. O objetivo é remover o excesso de material para eu não ter que ficar sofrendo um monte fazendo isso manualmente. Então eu vou tirar o excesso de material na lixadeira e a finalização, o ajuste de simetria, nós vamos fazer depois com o guia de lima preso e trabalhando a lima. Note que eu tento evitar de chegar muito lá em cima perto do dorso. Se acontecer, existe uma operação bem simples para corrigir. Agora vou do outro lado. E uma coisa importante é que a minha cabeça está posicionada, os meus olhos especificamente, bem em cima da lixa. Ou seja, eu estou olhando de cima para baixo, justamente para ter uma visão perfeita do ângulo que a minha lâmina está entrando com relação à lixa. Isso é importante para que você não cometa nenhuma falha brusca de usinagem que venha a comprometer, a condenar a sua lâmina. Aí já não há necessidade de usar luvas, porque a gente não tem aquecimento, trabalho longe da área quente, segurando, né? Então é bem tranquilo, é só fazer com calma e, óbvio, sempre comparando para que eu não chegue um lado mais próximo do centro do fio do que o outro lado. Assim, como fizemos com relação ao distal taper, eu estou o tempo todo checando, olha só, para ver se entrei mais de um lado que o outro e vou compensando. De modo que a hora que a gente prender o guia de lima já vai ficar pouco trabalho, não vou ficar sofrendo demais para ajustar manualmente. E já está no ponto que eu queria para a gente prosseguir depois à mão. Nós tiramos aqui um pouco de material, claro, sem invadir o centro, em hipótese alguma, não posso nem chegar perto, só vou tirar o excesso de material mesmo, para que não haja um excesso de trabalho manual, para que a gente seja o mais rápido possível quando estiver usinando com a lima e o guia de lima, tá? Pontos importantes aqui, eu tenho que evitar de invadir essa linha perpendicular para cá, consequentemente do outro lado idem. Eu tenho que evitar de entrar nessa espessura. Eu só toquei, e isso é uma coisa que com certeza em algum momento vai acontecer com você, acontece sempre comigo, tá? É normal.
E agora o que eu vou fazer? Eu vou lá para a mesa horizontal novamente, dar uma lixadinha assim, vou ajustar para que haja uma face plana aqui e uma aqui praticamente já está. E depois eu vou aferir novamente essa espessura e essa espessura. Provavelmente vou ter que tirar um pouquinho de algum lado aqui. Eu já tiro e vou deixar a lâmina pronta para a gente trabalhar a lima com o auxílio do guia de lima. Isso que aconteceu na minha lâmina, muito provavelmente vai acontecer com você diversas vezes e não é motivo para pânico. É simples de resolver. Olha só, não estou nem usando luva. Porque é uma lixadinha tão breve que é muito fácil de ajustar, não dá nem tempo da peça aquecer a ponto de te ferir. Uma passadinha lá, apoiando onde eu quero. Agora eu vou pegar o paquímetro e vou aferir a espessura do dorso. E vou comparar com a espessura da parte de baixo do ricaço para ver se está igual. Se tiver alguma pequena diferencinha, eu já vou tirar. Estou olhando, já chequei que há uma diferença a ser removida e estou olhando para ver qual lado eu tiro, qual material, qual lado está com mais material do que o outro comparativamente. Então é uma passadinha muito singela, muito rapidinho, já está bem próximo da medida. É só checar. Tranquilamente e já está praticamente ok. Olha só, nivelei as laterais do ricaço e uma linha ali próximo ao dorso.